Olá, discípulos radicais de Cristo Jesus. E aí, como é que vocês estão? E aí, bem-vindos a mais um vídeo, né? E pessoal, perdão a minha ausência, né? Mas eu estava ocupado aí com as minhas coisas pessoais, né? Universidade e as demais coisas, né? Então, pessoal, hoje esse vídeo é de extrema importância, né? Assim como todos praticamente gravados no canal, né? Porque a gente fala do Evangelho, né? E nós, sendo cristãos, reformados, transformados por Cristo, diferente do mundo, né? Diferente do mundo, né? Aquela grandiosa verdade, né? Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Então, o vídeo de hoje, né? Eu quero refletir aqui com vocês acerca de como nós cristãos verdadeiros, né? Reformados, devemos nos portar aí com relação a quando a vida, né? nos entrega algo de certa forma que na nossa visão seja ruim, né? Ou até mesmo algumas provações ou um período ruim, né? Esses dias aí, esses últimos 2 meses aí, a gente falou muito sobre política, né? Na época das eleições, né? E como as eleições acabaram ontem, né? Dia 31, né? Hoje é dia 1º de novembro, né? E durante essa discussão, né, entre direita e esquerda, né, eu vi que teve muito ódio também disseminado, né, até mesmo por alguns cristãos, né, não que, né, assim, estejam errados, assim, você colocou, alguns, né, de vocês colocaram, cada seu lado colocou o seu ponto de vista, né, e tudo mais. Porém, os resultados das eleições saíram ontem, né, e assim, agradaram alguns, né, não agradaram outros, né. Não irei citar nomes aqui, né, não é o foco desse vídeo, falar sobre especificamente esse lado da política, né, mas sim dar um exemplo de como a gente deve agir, se portar com relação a isso, né, quando alguma coisa não nos agrada e ao nosso ver foi algo injusto, né? Mas nós sabemos que Deus é soberano, Ele tem um propósito para tudo isso que ocorre, né? Que vai ocorrer, né? O que está ocorrendo, o que já ocorreu, né? Até mesmo se vocês estudarem na história, né? Vários eventos aí, né? Principalmente na Idade Média, né? De proporções catastróficas, né? Que depois deram seus bons frutos, né? E vejo que isso é inclusive uma característica do poder de Deus, né? Só o poder santo tem essa capacidade de pegar o que é ruim, né, no nosso ver, e transformar aquilo, transformar em algo bom, perfeito, agradável, assim como o nosso Deus, né? E como um exemplo baseado nas escrituras, lógico, né, lembrando que ontem também foi a comemoração da Reforma Protestante, né? Então nesses vídeos aqui nós mantemos firme os nossos 5 fundamentos da fé, né? Os 5 solas, né? Que também são fundamentos aí da Igreja Reformada, né? E mantendo aí na sola Escritura, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né? De como nós cristãos devemos agir em meio a essas injustiças, né? Peguei aqui no capítulo escolhi o livro de Atos, no capítulo 7, bem no final do capítulo 7, quando fala sobre Estevão, vocês lembraram? O primeiro grande marco, né, da igreja, que após, né, a volta de Cristo para o reino, né, do Pai. Então, um dos grandes, né, foi o primeiro maior marco da igreja, né, que foi a morte de Estevão, né, o testemunho de Estevão e tudo mais. E eu quero separar aqui 4 aspectos, né, 4 características que nós cristãos é essencial para nós e nós não podemos viver sem, né. A primeira delas é a coragem ou a ousadia de pregarmos o Evangelho, né, ou seja, independente do tempo, né, mas isso aí assim como histórico da igreja, principalmente nesses momentos de dificuldade, né, onde a igreja mais prega, né, e tudo mais. E eu separei aqui, lógico que, né, ao longo do capítulo 7 de Atos todo, Estevão faz a sua defesa perante, né, o Sinédrio ali, perante os líderes, né, do
povo judeu na época, os fariseus, né? E ele fala, né, sobre toda a história da antiga aliança até chegar em Cristo, né? E isso tudo para mostrar que Cristo realmente é esse Salvador, né? O Salvador, né? Realmente o Filho de Deus, né? O qual tanto a antiga aliança ele foi reverenciado, né? Citado várias e várias vezes, seja de forma indireta, seja de forma direta, né? E a antiga aliança fala sobre Cristo, né? Os exemplos, né? Tudo que aconteceu foi até chegar em Cristo Jesus, né? Então toda a história da humanidade culminou para a vinda do santo e perfeito Filho de Deus, né? Que ele pudesse fazer aí sua obra redentora. E pegar aqui os últimos 3 versículos sobre a defesa de Estevão, né, que estão no capítulo 7 de Atos, versículos 51, 52 e 53. Né? Então, vou lê-los aqui para vocês rapidamente. Homens de dura cerviz, irconcisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, e também vos o fazeis. Quantos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós também recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então aqui devido ao histórico que a gente já sabe, né, do que aconteceu com Cristo, né, ao longo dos evangelhos, né, que o povo principal, né, do qual ele ia pregar primeiramente, né, que seriam os judeus ali, o povo da antiga aliança, não recebeu de braços abertos, né, não recebeu, assim, digamos, né, bem-vindo, né, não foi assim. Realmente, com relação aos fariseus, né, que eram os doutores na lei, né, na época de Jesus e na época de Estevão também. Porém, né, mesmo sabendo de tudo isso, né, e mesmo Estevão estando em um tribunal, né, estando em uma época, um período difícil, né, ali realmente ameaçador, amedrontador a vida dele, né, ele manteve a coragem e a ousadia, né, de pregar o Santo Evangelho. Assim como eu acabei de mostrar aqui para vocês nesses versículos, né, após ele falar de todo o histórico da antiga aliança, né, e falar da vinda do justo, né, assim como ele coloca aqui nesses versículos, ele mantém essa ousadia, essa coragem, né, de pregar o Evangelho, né, e de falar mesmo, né, que eles traíram o justo, né, e tudo mais, que eles deveriam se arrepender, né, do que fizeram, né, que foi um erro, né, que eles eram duros de coração e resistiam ao Santo Espírito, né, que habita em nós, né. Aí, pela obra que Cristo fez, né, conseguiu aí realizar, né. Esse seria o primeiro aspecto, né, e como aplicação, né, para os dias de hoje, a gente deve manter a coragem de pregar o Evangelho, né, independente se seja proibido ou não, né. E quando eu falo pregar o Evangelho, né, a gente pegar outros exemplos também, outras verdades da Escritura, não só pregar com palavras, né. Aqui Estevão ele fala com as suas palavras, porque ele estava perante o Sinédrio, né, mas a própria vida de Estevão, né, a vida de vários outros profetas, vários outros membros da Igreja de Cristo, né, assim como a nossa vida, né, o nosso testemunho também deve ser aí encorajado para que a pregação do Evangelho, né, não por meio de palavras somente, mas por meio de nossas ações, né. Então a gente deve manter aí essa essa postura, né, aí de mostrar um testemunho bom, né, de realmente honrar a Cristo com as nossas vidas e não somente com as palavras, tá certo? Que é assim que um verdadeiro cristão age, assim como foi o exemplo de Estevão, do próprio Cristo, dos discípulos, né, de várias outras figuras importantes aí da antiga aliança também, né, o jeito que eles se portavam, né, o jeito que viviam. Esse seria o primeiro aspecto, né, de que como um cristão deve agir ou como um cristão deve ser aí na vida e deve agir perante as dificuldades, né. O segundo aspecto que eu separei é a fidelidade, né. Então, de novo, pegando, né, esses exemplos aqui do versículo que acabei de ler para vocês, Estevão manteve a sua fidelidade a Cristo ao máximo, né? Então ele apontou as verdades, né, e foi falando, né,
sobre o justo, né, que é Cristo, e nós devemos fazer a mesma coisa também, né, com relação a isso. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, assim como Estevão era, assim como os discípulos eram, assim como, né, logicamente, né, óbvio, o próprio Cristo, né, também né, até porque o Espírito é dele, né, o Espírito que veio para ficar no lugar do Mestre, né, nessa nova era. E nós devemos ser assim também, nós devemos manter a fidelidade, não só como Estevão fez, né? Estevão demonstrou isso, né? Como estamos estudando o exemplo dele hoje, mas também de igual modo como todas as outras figuras do passado da antiga aliança fizeram, como Abraão, Moisés, né? Isaac, Jacó, né? O rei Davi e Salomão, né? Todos manteram a sua fidelidade ao Senhor, né? Apesar das dificuldades, né? Como o próprio Cristo, né? Fidelidade em perfeição, né? Fidelidade em pessoa. Os 12, né, também com as suas dificuldades, né, cada um ali do seu jeito, mas eles se mantiveram aí, uma fidelidade a Cristo, né? Então os 12 discípulos, né, eles vinham, né, de regiões diferentes, né, eles, né, de culturas diferentes ali, né, do mesmo povo, né? Alguns até se odiavam ali, né, mas eles superaram todas essas diferenças por causa da felicidade ao seu mestre, né, a Cristo Jesus. E assim nós devemos ser também, né? Então esse é o segundo aspecto, né? A segunda característica que é importantíssimo nós cristãos, né, termos também, né? Além da coragem de pregar o Evangelho, a fidelidade a Cristo Jesus, né? E o terceiro aspecto que Estevão, a gente pode observar no exemplo de Estevão, no testemunho de Estevão, é o amor, né? O amor ao próximo e o amor a Cristo, né? Então, já passando agora, né, para a parte que fala propriamente da morte de Estevão, né, onde o Sinédrio condenou, né? Pegar aqui os últimos versículos, no versículo 60, por exemplo, né? Está escrito assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Não. Pegando um contexto para vocês entenderem dessa parte, né? Demonstrando o amor aí de Estevão também. Estevão, após, né, esse julgamento perante o Sinédrio, ele foi condenado à morte por apedrejamento, né? Então, iriam jogar pedras nele até que o Espírito deixasse o seu corpo, né? Porém, meio a essa injustiça, né, aí, Estevão manteve o seu amor por Deus, né, que ele se manteve fiel e amando ao Senhor, né, ao Senhor Cristo, né, e de igual modo ele manteve o amor aos seus irmãos, né, ao seu próximo, né, mesmo aqueles que estavam o pedrejando, né? Inclusive Saulo, né, que futuramente irá se tornar Paulo, né, também foi importante aí para a história da Igreja de Cristo, né? Ele vai escrever várias cartas, né, dando instruções e tudo mais. Na época, né, chamava Paulo, e ele estava também presente nessa execução de Estevão, né? Então você vê que até nisso Deus estava trabalhando, né, já. E ele manteve aí seu amor também pelo próximo, até mesmo por aqueles que estavam aí apedrejando ele, né, xingando ele, né, o maltratando, né, e ele manteve esse amor até mesmo com esse, né, tanto que o versículo 60 ele fala, ele pede para o Senhor não culpá-los, né, por esse pecado que eles estavam cometendo, né. Então ele teve amor ao próximo realmente ali, o mais por amor que só pode vir, que só pode ser fruto aí único, exclusivo do Espírito Santo. Nós devemos ser assim também, né? Essa época aí de eleição, né, de ideias diferentes, né, de visões diferentes, né, realmente aí, né, malignas, conflitantes, né, e tudo mais, mas nós devemos manter aí o amor ao próximo, né, independente disso, independente do seu lado político, né, independente da sua opinião, independente do seu candidato, né, não só da política, né, mas independente aí, às vezes você conhece uma pessoa que não é cristã, né, tem aí uma outra religião, né, independente disso, nós devemos manter aí
o amor a essa pessoa também, assim como o amor ao próximo, né? Lógico que nós não vamos ser cúmplices do pecado de forma alguma, né? A própria Escritura condena isso, né? Que nós não vamos ficar quietos quando o pecado estiver em prática, né? Mas com relação às pessoas mesmo, né? Nós devemos odiar ao pecado, mas com relação às pessoas nós devemos amar ao próximo, né? Independente de seu posicionamento religioso, político, né? Nós devemos, e isso faz parte até inclusive da fidelidade e da coragem de pregação do Evangelho, né? Esse testemunho, perdão, passando coisa aqui na rua, esse testemunho sem ser por palavras, né? Também tanto palavras quanto por ações, né? E a gente, grande parte da pregação do Evangelho por ações, né? É esse amor que nós temos que ter, né? Lógico, né? O Senhor, né? Em primeiro lugar, e após, né? O amor ao Senhor, a gente tem que ter o amor ao próximo, né? Então, assim como diz os dois principais mandamentos, né? Quando são perguntados até mesmo para Cristo, né? Quais são os principais mandamentos? Cristo fala, né? Amar ao Senhor, né? Acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, é sobre isso, né? E é esse amor que Estevão demonstrou aqui, neste capítulo, é esse amor que nós devemos ter também com relação ao próximo, independente de política, de religião, seja de qualquer diferença que ele tenha de você, né? Porque, né, todas as pessoas são únicas, né? Ninguém é igual. Então a gente tem que manter esse amor, né, realmente, né? Com relação ao próximo, que é muito importante, é uma característica essencial para nós cristãos, né? Como terceiro aspecto. Bom, e para finalizarmos o vídeo, né, o quarto e último aspecto que eu separei aqui é essa visão do sobrenatural que nós temos, né? Pegar aqui o versículo que fala sobre isso e depois a gente fala um pouco a mais sobre essa verdade aqui, ó. Também continuando, né, falando na parte da morte de Estevão, agora os versículos anteriores, né? Pegar aqui o versículo 55 e 56 do capítulo 7 do livro de Atos, certo? Vamos lá. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Bom, isso, né, que Estevão vivenciou, esses dois capítulos, foi uma visão realmente do ambiente celestial, né? Deus, né, deu essa graça para ele, né? Ao ver, né, como ele estava cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo realmente habitava nele, ele estava cheio, né, do Espírito Santo, o Espírito Santo falava por ele, ele conseguiu ter essa visão realmente do sobrenatural, né? Daquilo que realmente é do mundo espiritual, né? No caso, o reino celeste, né, do Pai, né? Assim, o reino que o próprio Cristo tanto falava, né? O próprio João Batista tanto falava também, né? E os discípulos de igual modo. E nós temos que ter, de igual modo a Estevão, nós temos que ter essa visão do sobrenatural, né? Nós temos que ter essa confiança no reino, sem mesmo até vê-lo, né? Não sendo essa testemunha ocular, né? Assim como Estevão teve essa visão realmente, mas nós devemos ter essa visão espiritual no sentido de nós termos certeza, né? E confiança no reino de Deus, né? Nesse reino celestial, né? Nesse reino bom e perfeito, o qual Cristo governa, né? Um reino onde não existe maldade, um reino de bondade, de santidade, né? Um reino aí de coisas boas, né? Um reino onde o próprio Criador está presente, né? Porque afinal é o reino dele. E Estevão, né, ficou mais cheio do Espírito Santo ainda ao ver, né? Ao ter esse vislumbre do seu próprio Senhor Jesus, né? Que é diferente dos discípulos, né? Que foram testemunhas oculares, né? Digamos, da forma humana de Cristo. Estevão já não foi, porque Estevão veio depois, né? Porém, ele teve essa visão, né, de Cristo em toda a sua glória, né? Sentado à destra de Deus Pai, né? E nós temos que ter essa confiança em Deus, nós temos que ter essa visão de Deus, né? Mesmo que nós não
vamos ter realmente essa visão ocular, mas nós temos que ter essa visão espiritual do Senhor, né? Essa certeza, essa confiança no reino, né? O qual, afinal, assim como a própria Escritura coloca, nós pertencemos, né? Então, o nosso mundo não é aqui em terra, né? O nosso mundo, ele é no reino dos céus, realmente, né? A partir do momento em que Cristo transformou as nossas vidas, né? Não sei, de todos os nossos pecados e falhas, e o Espírito Santo passou a habitar em nós, nós passamos a pertencer aí ao reino celestial, né? E agora, pertencendo, né, ao reino dos céus, nós devemos agir de igual modo aos habitantes dos céus, né? Então nós temos que ter essa confiança em Deus, principalmente, né, que é o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que nunca falha, aquele que sempre tem as coisas sob o seu controle, né, sob o seu comando, né, devido à tua santa e perfeita soberania. E é sobre isso, galera, que eu queria trazer, né, esse vídeo hoje, né. É de extrema importância que nós agimos assim, né? Nós devemos agir dessa forma. Eu sei que o vídeo ficou longo, né? Passou dos 20 minutos, mas é importante vocês assistirem tudo isso, né? Para que vocês possam pegar nessas 4 características da vida de todos os cristãos, né? Nós não podemos viver sem essas verdades, né? Senão nós não conseguiríamos permanecer firmes na fé. Se não fosse a nossa ousadia de pregar o Evangelho, ou seja, por palavras ou ações, nossa ousadia, né, nossa coragem, se não fosse a nossa fidelidade também de igual modo a Deus, né, ao Senhor, fosse o nosso amor a Deus e ao próximo, e essa visão, né, nessa visão sobrenatural que nós devemos ter do reino mesmo, né, dos céus, né, o que é que nos dá esperança, o que é que nos conforta, né, ao vermos a nossa pátria, né, verdadeira. Então devemos ser e agir, né, e falar em cima dessas verdades, né, e viver de tal modo, né. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês que assistiram até aqui, né. Tenham paciência ao ver, né, esse vídeo, né. Vão captando aí todas as ideias. Eu sei que ficou longo, mas é de extrema importância, né, eu falar isso para vocês, né, independente aí da época que nós estejamos vivenciando, né, mas principalmente nessa época de eleições, né, onde tem muito ódio disseminado, né, mas que todos os cristãos, né, todos nós devemos, né, viver dessa forma, né, sendo fiéis aí ao reino, né, independente do resultado político ou religioso, né. Então é isso, galera. Peço para que vocês, se gostarem do vídeo, né, vocês deixem um like, se não gostarem, deixem um dislike também. Comentem, né, deem suas sugestões para o melhoramento aqui do canal, dos estudos, né, o que vocês mais querem ver no canal também. De igual modo no Instagram, esse vídeo vai estar no Instagram também. Deixe sua curtida, seu comentário, compartilhem o vídeo em ambas as redes sociais, né, é importante vocês espalharem aí a palavra do Senhor também, né. E vivenciem, né, vivam dessa forma, né, dando testemunho aí por ações, por palavras, né, amando ao Senhor e ao próximo, e tendo essa visão do sobrenatural de forma cotidiana, né. Então essa é uma lição para todos nós, tanto para mim quanto para vocês, né. Então possamos viver nessas verdades sempre, né. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.